Olá, caros alunos. Este é o terceiro vídeo da aula prática 01, que tem como título Pesagem de materiais sólidos e aferição de vidraria volumétrica. Bom, eu ainda não disse para vocês, pelo menos em vídeo, que eu gosto de organizar as apresentações das aulas práticas e também com relação aos relatórios, eu gosto que seja apresentado seguindo essa ordem. Então, primeiro o título, logo após os objetivos, aí sim uma pequena introdução, depois a gente vai para a parte experimental, o procedimento experimental. Aí o quarto tópico seria resultados e discussão, e o último tópico seria conclusão, né? Esses tópicos numeráveis. E por último, as referências bibliográficas, que a gente não enumera, tá? Então, o relatório, eu peço que siga esta ordem que eu acabei de apresentar. Então, eu já era para ter apresentado os objetivos da prática nos vídeos anteriores, mas só que eu me esqueci, tá? Então, vamos lá. Os objetivos desta prática são aprender a forma correta de se realizar a pesagem de materiais sólidos, que a gente já discutiu nos vídeos, na verdade foi no vídeo 1, foi no primeiro vídeo. E o segundo objetivo é calcular os erros sistemáticos absoluto, na verdade o erro sistemático absoluto de uma vidraria volumétrica e comparar este valor, ou seja, o erro sistemático absoluto, com a incerteza expressa na própria vidraria, avaliando se a vidraria encontra-se calibrada ou não para a temperatura de trabalho, tá? Porque a gente viu que a vidraria ela é calibrada para a temperatura de 20 graus Celsius. Mesmo na temperatura de 20 graus Celsius, a vidraria pode estar descalibrada. Mas quando a gente trabalha em outra temperatura que não seja 20 graus Celsius, então essa possibilidade que ela esteja descalibrada é maior ainda, tá? Bom, então a introdução já foi feita nos vídeos 1 e 2, tá? E na sequência a gente vai então para o procedimento experimental. Então, com relação ao procedimento experimental, vou começar discutindo o primeiro objetivo, que é aprender a forma correta de realizar a pesagem de materiais sólidos. Então, na sequência eu vou colocar um vídeo, tá, que eu mostro rapidamente, né, como que se deve realizar a pesagem, chamando a atenção principalmente como que se segura a espátula corretamente, tá? Que o objetivo é sempre a gente ganhar tempo, tá? E depois, dentro ainda de procedimento experimental, eu vou apresentar o procedimento experimental com relação ao objetivo 2, ao segundo objetivo, que é calcular o erro sistemático, né? Aquilo que a gente já acabou de discutir, tá? Então, vamos para a sequência aí dos vídeos. Bem, pessoal, então com relação à primeira parte de nossa prática, que é sobre pesagem de material sólido, vamos fazer algumas observações então. Bom, como eu já disse no vídeo anterior, quando formos realizar a pesagem de qualquer material, nós primeiro precisamos fazer um estudo sobre esse material. Basicamente precisamos de definir se esse material ele é higroscópico ou não. Bom, então inicialmente nós vamos colocar uma certa quantidade do nosso material no becker. Se vocês não tiverem uma noção de quantos vocês devem pegar para pesar, tá? Para colocar para secar, vocês podem pesar uma quantidade aproximada, tá? Então, no caso, eu utilizei o carbonato de sódio, que é um material higroscópico e é também considerado um padrão primário. O recipiente que nós vamos colocar esse material para secagem, como eu já disse, pode ser um becker, pode ser uma placa de Petri ou pode ser um vidro de relógio. Bom, então, após colocar esse material no nosso recipiente, nós vamos levar para a estufa, tá? Sendo que a estufa, a temperatura pode estar em torno de 80 graus e vamos deixar esse material em torno de 1 hora
para secagem. Só chamando a atenção, quando formos retirar o material, nós temos que lembrar que o material está quente. Então precisamos de utilizar uma pinça, tá? Como nós temos aqui embaixo, tá? Uma pinça, ou podemos utilizar também uma luva. Existem luvas especiais para isso. Bom, após a secagem, nós vamos levar esse material para esfriar, tá? Que nós não podemos pesar o material quente. Nós vamos levar para esfriar em um dessecador, fazer vácuo e esperar alguns minutos até que ele esfrie. Abaixo nós temos a sílica gel, tá? Na cor azul, quer dizer que ela está na forma seca, sendo que esse material absorve água. Após esfriar, então, nós vamos realizar a pesagem. Na pesagem nós iremos precisar basicamente de quê? Da balança e da espátula. Eu aconselho que vocês escrevam em uma folha o valor a ser pesado e deixe próximo à balança, para vocês não errarem, tá? Desta forma. Bom, então, continuando, o uso da espátula, isso é muito importante. Então nós vamos utilizar os dedos polegar e o dedo médio para fazer uma pinça e segurar essa espátula, sendo que o dedo indicador ele vai ficar livre para que a gente possa tocar na espátula. Eu vou mostrar um vídeo na sequência que ficará mais fácil para a gente visualizar como que é a forma correta de se utilizar a espátula. Então, uma vez que nós vamos pesar, a gente tem que colocar o nosso becker vazio ou o nosso recipiente de vidro vazio na balança, e depois a gente tem que tarar essa balança, tá? Então a forma correta de pesar é esta: em uma das mãos, a mão que você tem maior controle, a gente segura a espátula, e na outra mão fica o nosso recipiente com o material a ser pesado, tá? Então nós vamos utilizar as duas mãos ao mesmo tempo para que a pesagem seja mais rápida, tá? Bom pessoal, então aqui nós temos um pequeno vídeo explicativo como que é a forma correta de se realizar a pesagem. Eu chamo a atenção para vocês que a espátula a gente deve inclinar ela, rotacionar ela levemente e bater o dedo indicador sobre ela ao mesmo tempo para que seu material caia, tá? Um outro detalhe que eu vou chamar a atenção ao final do vídeo é que quando o valor a ser pesado já estiver próximo do valor correto, então nós podemos pegar uma menor quantidade do nosso material com a espátula para realizar a pesagem. Isso evita erros, né? Como bem no finalzinho, gente, o valor era 0,562, então eu peguei uma quantidade muito baixa do material, tá? Para que evite-se os erros. Aí está a quantidade correta. Bom, com relação à prática, em especial a calibração do balão de 50 ml, nós teremos as seguintes etapas, tá? Nós vamos anotar o volume do balão e o erro fornecido na vidraria, tá? Então nós já vimos que o volume do balão é 50 ml e o erro é mais ou menos 0,06 ml. Depois nós vamos pesar este balão seco e tampado, tá? Tem que estar com a tampa, anotar a massa. Depois nós vamos pegar este balão, retirar a tampa, colocar um funil, de modo que a ponta do funil fique abaixo do menisco do balão, aquela marcaçãozinha que a gente viu que existe nele. Nós vamos inserir água destilada ou deionizada no balão até próximo ao menisco. A gente vai remover o balão a gente vai remover o funil cuidadosamente para não molhar o gargalo acima do menisco. Depois a gente vai acertar o nível da água do menisco com um conta-gota.
tá? Depois nós vamos tampar o balão, pesar e anotar a massa, tá? Em seguida vamos retirar a água do balão, acrescentar uma pequena quantidade de acetona, tampar o balão, agitar e retirar a acetona. Então esse procedimento vai ser realizado para que esse balão ele seque mais rapidamente, tá? Já que ele é uma vidraria volumétrica e tem que ser seco a temperatura ambiente, tá? Depois nós iremos repetir esse procedimento por mais 2 vezes. E por fim também não podemos esquecer de medir a temperatura da água. Resultados e discussão. Bom, então o que nós temos que obter nessa prática, nós vamos ter que calcular o erro absoluto. Tá? O erro absoluto ele é obtido por esta fórmula: valor medido menos o valor verdadeiro. O valor verdadeiro é o 50 ml. Tá? Então nós precisamos de obter o valor medido a fim de obter o erro absoluto. Bom, ao final, depois que obtivermos o erro absoluto, nós vamos comparar, nós vamos observar se o erro absoluto é maior do que 0,06 ml ou é menor do que 0,06 ml. Se o erro absoluto for maior que 0,06 ml, então quer dizer que o balão não está calibrado, está fora da calibração da fábrica, tá? Então aí seria um caso de avaliar se este erro irá afetar a medida ou não, porque também não quer dizer que só porque o balão está fora da calibração que ele irá afetar as medidas, tá? Isso aí é muito subjetivo, isso aí teria que fazer uma análise para ver qual que é o erro admissível na sua análise. Bom, então o objetivo é calcular o volume medido. A primeira etapa, deve-se obter a massa média da água. Para isso faça peso do balão cheio, que eu vou chamar de M maiúsculo, menos peso do balão vazio, que eu vou chamar de M1 minúsculo. Então vocês vão obter o X1 como diferença. Então, como vocês fizeram 3 réplicas, então vocês obterão 3 valores diferentes. Então vocês vão realizar o somatório desses 3 valores, dividir por 3, obtendo a média. Bom, a massa média obtida, ela deve ser corrigida devido ao efeito do empuxo. O que seria esse efeito do empuxo? A nossa balança, ela é calibrada utilizando pesos de aço, sendo que esse peso de aço ele tem uma densidade. Quando nós medimos a substância água, ela tem uma densidade completamente diferente, que é muito menor. Então o efeito do empuxo sobre o aço vai ser um e sobre a amostra de água será outro. Então nós temos que realizar essa correção para evitar este erro, porque só lembrando, o efeito do empuxo é uma força contrária ao deslocamento de ar ou de água, né? Quando o objeto ocupa um espaço, existe uma força gravitacional que o atrai para o centro da Terra, mas existe uma outra força que também se contrapõe, que é a força do empuxo. Bom, a fórmula abaixo nós temos o P corrigido, que é o nosso objetivo, que é igual ao P médio, que foi a massa média obtida na etapa anterior, mais o P médio vezes e estes termos aí, que é a densidade do ar sobre a densidade da amostra, menos densidade do ar,
sobre a densidade do padrão. Tá? Então, eu só chamo a atenção aqui para o caso, a densidade da amostra, a nossa amostra é a água. Então, nós vamos ter que consultar uma tabela de densidades, tá, para diferentes temperaturas, porque a água, para cada temperatura, ela vai apresentar uma densidade. Então, mais à frente será apresentada esta tabela. Então, será necessário consultar esta tabela. As demais densidades, elas são dadas, tá? A densidade do ar, a densidade do padrão, que é o aço, então, a partir do peso corrigido ou da massa corrigida, a gente vai utilizar a fórmula da densidade, que é igual a massa sobre volume, para encontrar o volume de água. Então, a densidade da água deverá corresponder à temperatura de medida. Então, a gente vai utilizar a densidade da água. Por exemplo, a nossa medida foi realizada a 25 graus Celsius. Então, a gente vai aqui na tabela e vai ver qual que é a densidade que corresponde a 25 graus Celsius. Esse mesmo valor será utilizado nessa etapa anterior, tá? Quando a gente for obter a massa corrigida, ou o peso corrigido, a gente vai utilizar a densidade da água, que é a densidade da amostra, este mesmo valor. Bom, a quarta etapa, o volume da água obtido deve ser corrigido para a temperatura de calibração de 20 graus Celsius. Tá? Já que a água ela pode sofrer dilatação ou contração com a temperatura, e considerando também que a temperatura que foi realizada o experimento não seja de 20 graus, então nós temos que fazer essa correção para temperatura de 20 graus Celsius, a correção deste volume, para então podermos realizar o cálculo final. Então, essa correção será feita utilizando essa equação abaixo, em que V2 é o valor que se quer encontrar, ou seja, o valor corrigido para 20 graus Celsius. V1 é o volume encontrado na etapa anterior. T2, a temperatura de calibração, 20 graus Celsius. Alfa vai ser o coeficiente de dilatação volumétrica da água. T1, a temperatura que foram realizadas as medidas. Tá? Então, nós temos a equação abaixo e ficou faltando substituir o volume 1, tá? E a temperatura 1, que será obtida nos experimentos. Então, por fim, nós vamos calcular o erro absoluto, em que o volume medido é o volume V2, encontrado na etapa anterior, menos 50, que é 50 ml. Então, este erro absoluto, ele deverá ser comparado com a incerteza, como já chamei a atenção. Se este erro absoluto for maior que 0,06 ml, quer dizer que o balão está fora de calibração da fábrica. Se for menor que 0,06, quer dizer que está dentro da calibração. Se o balão estiver fora de calibração, não quer dizer que ele não possa ser usado. Então, é necessário fazer-se uma análise de erro para vocês verem até que ponto o erro é aceitável, tá?